11 horas e 15 minutos. Como combinado, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios e agora é hora das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Teve retorno de reunião ordinária, mas a gente abre falando sobre o estado de saúde do vereador professor Alberto, com uma notícia, Mina Abreu, que a gente gostaria de dar há mais de um mês. Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. Isso mesmo, uma boa notícia. Está marcada para hoje, às 2 horas da tarde, a alta do vereador professor Alberto, que está internado desde o dia 26 de junho. Então, ele vai concluir o tratamento em casa. A nossa equipe vai acompanhar essa alta do professor Alberto, que está internado na Casa de Saúde Vera Cruz, aqui na cidade de Campinas. E amanhã a gente traz os detalhes. Nós que estamos acompanhando cada evolução, cada momento, sempre torcendo aqui positivamente para que o vereador recupere, e agora essa recuperação poderá ser feita em casa, junto à família. Muito bom, né, Gabriel? Exatamente, né? Então, a gente sempre estava atualizando aqui o estado de saúde do vereador, torcendo, rezando por esta recuperação e, de fato, ela aconteceu. Então, o quanto antes estará de volta aí participando das reuniões ordinárias, das reuniões de comissão. Por falar em reunião ordinária, ontem foi dia, né, Mirna? Ontem, oficialmente, a gente teve aí a reabertura das reuniões presenciais na casa, com a terceira reunião ordinária, esta que discute e vota os projetos que tramitam no Legislativo. E o presidente falou sobre este momento dessa retomada no trabalho. Nós estamos voltando hoje com todo o protocolo sanitário de segurança. Você viu que muitos vereadores que participaram da tribuna, eles falaram dessa alegria de estar voltando a fazer as sessões presenciais. Com todo o protocolo sanitário, vamos estar seguindo, esperando em Deus que essa pandemia realmente ela assuma do nosso planeta e do nosso convívio. E o presidente da Câmara afirma que a volta também presencial do público dá um novo ar às reuniões ordinárias. O calor do povo engrandece as sessões, isso é muito importante. Nós estamos fazendo com 35% de ocupação aqui do plenário, para dar toda a garantia para que as pessoas não contaminem e não sejam contaminadas. A gente solicitou, como eu disse anteriormente, com todo o protocolo sanitário para evitar a proliferação dessa doença. É sempre importante, o trabalho vai continuar ao longo desse ano, a gente espera que retome, que continue, né, com o público aqui. Eu espero que a gente continue as sessões presenciais, uma vez que lá atrás nós já voltamos e tivemos que recuar por conta do aumento da contaminação. Nesse momento nós temos uma porcentagem bem menor de pessoas contaminadas, mas nós precisamos fazer a lição de casa, fazer o distanciamento, ter toda a prevenção contra essa doença que tirou muitos colegas e até muitos familiares do nosso convívio. E nesta que foi a primeira reunião ordinária com a presença de público desde março de 2020, teve a aprovação de um projeto de autoria do vereador Permínio Monteiro. Quem traz as informações é Michel Morim. Foi aprovado em primeira discussão na terceira reunião ordinária o projeto de lei número 10 deste ano de autoria do vereador Permínio Monteiro. A matéria visa instituir na rede municipal de ensino o programa Ética, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. A iniciativa desse projeto é baseada na Constituição brasileira. Diante disso, eu busquei isso daí depois que cursei a faculdade de Direito, graças a Deus, vi que a Constituição ela permite muitos direitos, mas também muitos deveres ao cidadão brasileiro. Então, nada mais justo do que, através desse projeto de lei, que vem instituir na rede municipal de ensino, o direitos, deveres e também a questão da ética dentro do ensino municipal, baseado na questão da Constituição. De acordo com a proposta do parlamentar, a rede municipal de ensino deve ter um programa com palestras e atividades que ensinem os direitos e deveres políticos e civis do cidadão. A prefeitura, através da Secretaria de Educação, elaborar algumas cartilhas, alguns
livrinhos pequenos e introduzir dentro da grade ou até por orientação através da Secretaria de Educação Municipal essa questão dos direitos e deveres constituídos legalmente dentro da Constituição Federal. O programa não tem caráter obrigatório, ficando a cargo da direção de cada escola decidir se deve ser implantado. A matéria segue em tramitação na Câmara e deve entrar nas próximas pautas para a votação do mérito. É de extrema importância o jovem está ali cursando a escola do ensino médio, né, do ensino fundamental, já ter iniciação nessa questão de saber dos seus direitos, mas também dos seus deveres como cidadão. Isso daí vem valorizar o cidadão brasileiro, vem valorizar as famílias, sabendo conduzir e baseado na questão da legalidade, saber o mínimo possível. Então, através desse projeto de lei, é possível introduzir no município de Campinas, na rede municipal, todo esse conhecimento que é muito bom ter como cidadão na nossa cidade. Um dos mais de 20 itens que estavam na pauta é o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que cria aqui em Campinas a Escola de Idiomas Municipal. O idioma, especialmente do inglês, é um dos idiomas mais importantes do nosso planeta. Ele acrescenta na vida pessoal, ele acrescenta na vida profissional, ele acrescenta nos mais diferentes aspectos na vida do cidadão. E o que nós observamos, infelizmente, é que nas nossas escolas o que acontece é um praxe, existem as aulas, mas infelizmente poucos brasileiros falam inglês. Nós temos uma grande dificuldade, não é levado tão a sério da forma como muitas vezes é feito dentro de um curso. Aprovado em primeira discussão, o projeto cria escolas de inglês em níveis básico, intermediário e avançado para os alunos matriculados na rede municipal de ensino interessados em aprender melhor o idioma. Os alunos matriculados não serão dispensados da matéria no curso regular e o parlamentar reforçou a importância do projeto. Mas eu acho que está claro a toda a sociedade brasileira que ele é fracassado. Então nós estamos aqui propondo uma outra forma, dispondo a criação de uma escola de idiomas no contraturno da escola, mantendo a aula do aluno que, com todo respeito, não serve para nada, e aqueles alunos que realmente têm interesse no contraturno da sua aula possam ter aulas, né, desde o básico, do intermediário até o avançado do inglês. Nós temos esta capacidade dentro da nossa cidade. A escola tem condições de oferecer nos contraturnos cursos gratuitos de línguas. E um outro projeto que foi aprovado em primeira discussão é de autoria do vereador Marcelo Silva, que cria um banco de materiais de construção para atender a população carente da cidade. Ele também foi aprovado nesta quarta-feira. Confira a reportagem. A proposta do vereador Marcelo Silva, que foi aprovada em primeira discussão na última reunião ordinária, é criar um banco de materiais de construção. Esses materiais seriam doados por empresas, munícipes e por órgãos públicos e serão recolhidos e distribuídos para a população vulnerável cadastrada na prefeitura. O parlamentar explicou o PL. Esse projeto, inclusive, é de 2018, né? Ele veio, na verdade, de alguns amigos que fazem reformas, algumas construtoras que sobram muito material e simplesmente não tem, lógico que tem onde descartar, mas que esse material poderia ser reutilizado para o município. Então a nossa ideia, como tem hoje o banco de alimentos lá no Ceasa, é criar, né, esse novo banco de materiais de construção e dar prioridade para as famílias com maior vulnerabilidade. A iniciativa deve colaborar com a construção ou reforma de moradias. Por exemplo, famílias que foram vítimas de enchentes ou que estão realmente precisando reformar e não tem condições. Então a gente faria todo um cadastro. A prefeitura, óbvio, que faria essa parte de organização, né, e também de seleção, como assim o faz com relação ao banco de alimentos, com relação à moradia. Segundo o parlamentar, algo parecido é feito em Ribeirão Preto, mas lá o material recolhido é usado em obras municipais. A matéria segue em tramitação na casa e deve entrar nas próximas pautas para a votação do mérito.
É muito bacana, tenho certeza que vai seguir adiante e vai ter também, além disso, o meu empenho para a gente fazer essa ponte com o Poder Executivo para realmente ser implementado, que não fique só no papel, né? Porque, mais uma vez, é um projeto super interessante que acho que vai ser pioneiro no Brasil. E assim como a proposta do vereador Marcelo Silva, que ainda vai passar pela votação do mérito, os outros projetos que foram aprovados nesta segunda-feira em primeira discussão também deverão passar por um segundo turno de votação. E se você não acompanhou a reunião ordinária, pode ter acesso no youtube.com/TV Câmara Campinas e assistir a esta, que foi a terceira reunião ordinária e teve aí mais de 3 horas de duração. E além desta reunião ordinária que aconteceu ontem na segunda-feira, foi dia também da reunião da Comissão de Política Social e Saúde. Isso, é a comissão permanente aqui da Casa, que se reuniu também após esse 1 ano e 5 meses de forma presencial, dando continuidade aos trabalhos. O presidente Paulo Haddad comentou o momento que estamos vivendo. Nós estamos tentando, foi o que eu falei, retomar a nossa vida, tentando chegar num padrão de normalidade. Claro que isso vai demorar algum tempo ainda, mas dentro do possível nós estamos tentando, né, retomar e as sessões plenárias e as reuniões de comissão, elas também se fazem necessárias, com todo cuidado, né, um distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos. Então acho que nós temos aí uma sinalização boa de que essa pandemia ela está estabilizada, tendendo a cair, mas com a preocupação, né? Temos aí uma outra variante Delta, extremamente contagiante, ela prolifera de forma muito rápida, então nós temos que estar atentos aos trabalhos e também com aquilo que pode eventualmente estar se posicionando, aparecendo, né, como algo que a gente tenha que retroceder. Sobre os projetos colocados em votação, os parlamentares deram parecer favorável ao projeto de lei ordinária que torna obrigatória a apresentação dos materiais utilizados em procedimento de vacinação ao paciente ou ao seu responsável. É importante que a transparência seja dada em todos os momentos da vacinação, principalmente a paciente, a pessoa que está ali recebendo a dose da vacina. É fundamental que ela saiba que vacina ela está recebendo. Enfim, essas informações são muito importantes para tranquilidade, para o paciente ter certeza de que tipo de imunizante ele está recebendo. Eu voto favorável a esse projeto, vereador, não para criar dúvidas sobre a vacinação, mas para fortalecer, a transparência é importante para fortalecer a confiança na vacinação. A gente está no momento em que é muito importante que as pessoas se vacinem. Né? A Covid-19, ela escancarou essa questão, mas não é uma questão que se restringe à Covid-19. Nós tínhamos doenças que eram consideradas superadas, como o sarampo, por exemplo, e nós vivemos recentemente surtos de sarampo, eram doenças erradicadas. Vale a pena a gente pontuar, né, e também venho aqui fazer coro com a vereadora. Nós, a nível de Brasil, a nível mundial, o Brasil ele tem um entendimento, né, enquanto as vacinas sendo disponibilizadas à população, é um exemplo, né, em termos de vacinação para o mundo inteiro. Nós temos aí um Programa Nacional de Imunização. Nós temos no calendário do país, né, vacinas que são disponibilizadas gratuitamente. Nós somos exemplo para o mundo e na Covid não poderia ser diferente. Além da Covid-19, a comissão discutiu outros problemas que atingem a sociedade e deram parecer favorável ao projeto que institui no município de Campinas o uso da bengala verde como instrumento auxiliar de orientação, apoio e mobilidade para a identificação de pessoas diagnosticadas com baixa visão. As pessoas
no senso comum, em sua grande maioria, creio eu, tem conhecimento do uso da bengala branca. E as pessoas que têm baixa visão, e eu conheço algumas, de fato, às vezes são confundidas. E, às vezes, quando ela não está fazendo uso da bengala, ela também é maltratada. Então, penso que essa propositura, diferenciando esse público, é fundamental, né, para que aquele que tem baixa visão possa também ser compreendido e ser respeitado no seu direito. Portanto, eu voto a favor. Eu voto favorável ao projeto, acho que é importante essa diferenciação, porque existem especificidades, né? Cada tipo de pessoas com deficiência e as deficiências precisam ser observadas nas suas especificidades, né? Não como uma forma de estigma, mas como uma forma de que aquela pessoa tenha o atendimento e o respeito e a colaboração, orientação. E, na verdade, a grande questão é que a sociedade precisa aprender a respeitar. E os projetos analisados pelas comissões permanentes, ao receberem um parecer favorável, eles estão aptos, então, para ir à votação em plenário. Esta reunião você também pode conferir no youtube.com/TV Câmara Campinas. Segunda-feira de muitas reuniões aqui no Legislativo, a Comissão Permanente de Direitos Humanos também se reuniu. Isso, essa é a Semana da Juventude, Gabriel. Inclusive, na quinta-feira, que é o Dia da Juventude, então esse foi o tema da reunião da Comissão de Direitos Humanos, que é presidida pela vereadora Paola Miguel, que discutiu as desigualdades no desemprego da juventude trabalhadora. Acompanhe. A vereadora Paola Miguel, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara, conduziu esta semana uma discussão sobre o desemprego na juventude. O que a gente tem observado, né, até mesmo antes da pandemia, a gente estava vendo um crescimento do desemprego no Brasil. E o problema disso é que afeta em especial os jovens, com muita dificuldade para ter acesso ao primeiro emprego, já que eles têm que disputar uma vaga com quem tem muita experiência. Quando a pandemia veio, foram os primeiros postos de trabalho a serem fechados, e isso inclui aprendizes, estagiários. A gente viu uma maior evasão escolar por conta disso, né? E a gente tem observado que no Congresso Nacional a gente tem cada vez mais projetos para precarização do trabalho. Para o debate, ela convidou especialistas que falaram sobre o desemprego na juventude e pandemia. A gente nem sempre lembra que o direito ao trabalho é um dos direitos humanos fundamentais e é um direito da juventude também, né? É um direito assegurado na nossa Constituição, está na Declaração dos Direitos Humanos, está na nossa Constituição e está no Estatuto da Juventude, que foi sancionado em 2013. A juventude é um segmento extremamente atingido com a questão do desemprego e do desmonte trabalhista. E isso não é algo específico ou exclusivo do Brasil, mas é uma realidade em todo o mundo, mesmo em países onde os índices de desemprego são menores, na faixa etária dos mais jovens, o desemprego é sempre maior. Além do fator pandemia, que agravou o desemprego para os jovens, outros pontos contribuem para esse problema. O grupo das mulheres, né, ela é afetada justamente por estar sempre com questão aos cuidados. Então, as meninas, quando elas abandonam a escola, não necessariamente é para entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes é para cuidar da casa, dos irmãos mais novos, às vezes dos avós, dos tios, até mesmo fazer trabalhos domésticos para que os pais responsáveis possam trabalhar. A gente tem observado muito que a população negra, ela tem uma dificuldade maior no mercado de trabalho, e isso é histórico por conta dos recrutadores. Mesmo quando a gente consegue diminuir a desigualdade, quando a gente fala da questão educacional, ainda eles são menos, os negros somos menos contratados. Fazem parte da comissão os vereadores Débora Palermo, Major Jaime, Gustavo Peta e Mariana Conte. A presidente do colegiado, Paola Miguel, falou ainda sobre políticas públicas que podem ser feitas para amenizar o desemprego para os jovens. A gente tentar criar uma política pública municipal que é para justamente sair da informalidade, tentar trazer incentivos para as empresas contratarem os jovens, não só no primeiro emprego, mas também para que eles possam adquirir uma experiência maior. E quando a gente fala de jovem, é dos 18
aos 24 até os 29 anos, mais ou menos. Então, dá um incentivo maior para essas empresas, mas que isso seja feito através do emprego formal. E nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Legalidade, chamada de Constileg, também realizou uma reunião para analisar os projetos que tramitam aqui na casa. 14 estavam na pauta da comissão e o presidente Carmo Luiz fez um balanço desta primeira reunião após o recesso parlamentar de julho. A Comissão de Constituição e Legalidade tem essa prerrogativa de, primeiro, ser o filtro dos projetos que irão passar aqui pela casa. Então, hoje nós nos reunimos e aprovamos ou desaprovamos ao todo 14 projetos. Entre eles, projetos importantes. É um que dispõe sobre a desafetação de uma área a fim de regularizar esta área para a instalação da unidade de saúde mental CAPS Integração no loteamento Vila Castelo Branco. Eu acho que tem grande importância social. Um outro também de grande importância também, de autoria do vereador Luiz Cirilo, que inclui os dispositivos na resolução 842, a fim de estabelecer normas e procedimentos para criar o funcionamento das frentes parlamentares na Câmara Municipal de Campinas. Então são projetos, foram 14 ao total, mas são projetos que trazem aí maior capacidade, maior qualidade no funcionamento da Câmara Municipal e também as leis que vamos aprovando ou conforme elas vão chegando, tanto da Prefeitura quanto dos próprios vereadores, passam pela comissão e depois passam por votação na primeira e na segunda votação. Lembrando que essas reuniões de comissões aconteceram nesta segunda-feira, dia 9 de agosto, e você pode conferir todas no youtube.com/TV Câmara Campinas. E hoje tem mais reunião, Gabriel. Coladinho, né? Aqui é o Câmara Total. A gente deve ir até próximo de 1h30 e a partir das 2 horas da tarde já tem reunião acontecendo. Hoje é a reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que é presidida pelo vereador Juscelino da Barbarense. Você acompanha tudo aqui ao vivo na TV Câmara. Combinado então, Mina Abreu. Muito obrigado pelas notícias do Legislativo.